Olá, turma. Aqui é o professor Cleomar, professor de Física. E estamos aqui para mais uma videoaula. Nesta aula, nós iremos trabalhar, tá, um novo conteúdo aí que é óptica, certo? E especificamente óptica geométrica. Então, a óptica geométrica ela estuda, né, os fenômenos relacionados aí à propagação da luz. Para entendermos melhor esses fenômenos, nós precisamos entender, né, o que são corpos luminosos, corpos iluminados, tá certo? Então, os corpos luminosos são aqueles corpos que possuem luz própria, certo? Como o Sol, tá? E as demais estrelas, certo? São exemplos aí de um corpo luminoso, tá? Para ele ser visto, ele não precisa refletir a luz de um outro corpo, mas sim ele emite luz, tá? Uma lâmpada acesa, né? Quando ligamos uma lâmpada, ela emite luz própria. Uma vela acesa também, ela emite luz própria. Então, quando você aquece, um outro exemplo, né? Você aquece uma barra de ferro, né? Coloca sobre chama. Você coloca ela no escuro, você vai perceber que ela está emitindo ali um brilho, né? Então, ela vai ter um comportamento também de um corpo luminoso. Então, os corpos, como o sol, o filamento de uma lâmpada, a vela, como produz luz própria, são chamados corpos luminosos ou ainda fontes de luz primárias, certo? Vamos ver agora os corpos iluminados. Os corpos iluminados, ele recebe luz de um corpo luminoso e acaba refletindo essa luz. Por exemplo, a lâmpada tem um comportamento aí, né? Ela é um corpo luminoso. A luz sai desse corpo, né? Reflete em um objeto e atinge os nossos olhos. Graças a isso conseguimos ver aqui os objetos, né? Os corpos. Então, os corpos que refletem essas luzes são chamados corpo iluminado, tá certo? Então, só conseguimos ver os corpos porque ou ele emite luz, no caso dos corpos luminosos, ou devido ao fato de eles refletirem a luz, no caso dos corpos iluminados. Tá? Então, a maioria dos corpos que conseguimos ver, né, são corpos iluminados, que também são conhecidos aí como fontes secundárias. Tá? Porque eles refletem, né, ou seja, eles enviam a luz recebida de outros corpos. Então, vamos ver aqui o princípio, tá, dentro da óptica geométrica, que é chamado princípio da propagação retilínea da luz. Então, colocamos aqui alguns anteparos, né, de modo que em cada anteparozinho nós vamos ter aqui um furo. Esses furos vão estar alinhados, tá bom? E mesmo assim, nós conseguimos ver, né, observando aqui o primeiro furo, você vai conseguir ver aqui a fonte de luz, no caso a vela, né? Certo? A fonte aqui de luz, ela vai percorrer aqui todo os furos aqui, né? Ou fendas, né? Em linha reta, porque a luz se propaga em linha reta, tá certo? Então, de acordo com esse princípio, a luz se propaga em linha reta quando atravessa um meio homogêneo e transparente. O que é um meio homogêneo? Um meio homogêneo é aquele que apresenta as mesmas propriedades, como composição química, densidade e temperatura em todos os pontos. Por exemplo, o ar é um meio homogêneo, a água, né, o vácuo, não é isso? Mas, digamos, quando você pega um recipiente, coloca água e óleo, não é isso? Aí você deixa de ter um meio homogêneo, né? Você já vai ter aí uma mistura, não é isso?
Meio transparente. Ó, nós temos vidros, né, que você coloca numa janela, numa porta, né? Você consegue enxergar através desse vidro nitidamente, como é o caso aqui, né? Você consegue ver a paisagem nitidamente, porque é um meio transparente. No meio transparente, os raios de luz conseguem passar em linha reta, sem sofrer nenhum desvio, tá? Então o observador consegue enxergar aqui o objeto, né? Porque os raios se propagam em linha reta nesse meio e a imagem é bem nítida, certo? Então, os meios transparentes são aqueles que permitem a propagação da luz e através dos quais os objetos são vistos com nitidez. Okay? Agora, os meios translúcidos. Olha só, tem vidros, né, que você consegue ver através dele, porém, a imagem, né, é um pouco aí embaçada, você não consegue enxergar com nitidez. Então, aí são os meios translúcidos. Okay? Nos meios translúcidos, os raios de luz não se propagam totalmente, né, de forma retilínea. Alguns deles vão sofrer aí uma difusão, né, vão ficar um pouco aí difusos, né, vão ficar aí desordenados. Por isso que conseguimos enxergar os objetos, né, de forma aí difusa, né, de forma que não nítida. Os meios translúcidos permitem que os objetos, né, permite que a luz os atravesse, mas os objetos não são vistos com nitidez, né? Ou seja, nitidamente através deles. Nós temos ainda os meios opacos. Só aqui vendo que já novamente o que foi visto nos dois slides anteriores, né? Meio transparente, você consegue ver o que está do outro lado com nitidez, né? Os raios de luz conseguem passar de forma retilínea, sem sofrer nenhum desvio. No meio translúcido, os raios de luz sofrem alguns desvios, né? Mas você consegue ver o que está do outro lado, porém de forma aí, difusa, né? De forma não nítida, certo? O meio opaco, os raios de luz incidem sobre o obstáculo, tá? E não consegue atravessar, ou seja, você não consegue enxergar o que está do outro lado desse meio opaco. Tá? Então, no meio opaco, não é possível enxergar o que está do outro lado, porque a luz não consegue atravessar, certo? Então, os meios opacos são meios que não permitem que a luz os atravesse, certo? Sombra e penumbra. O que é sombra e o que é a penumbra? Aqui nós temos uma fonte de luz, tá? E aqui é colocado um obstáculo. E aqui nós vamos ter um anteparo, que pode ser uma parede, uma tela, tá certo? Então, esse objeto que está entre o anteparo e a fonte de luz, ele vai projetar aqui uma sombra. Essa parte aqui mais escura é a sombra. Tá? Tudo que tiver aqui dentro vai estar na escuridão. Tá? É a sombra projetada. Essa parte aqui mais clara, né, que é uma sombra, porém uma sombra que consegue ver os objetos dentro dessa região. É chamado de penumbra, tá? É a penumbra projetada, tá certo? Então, isso faz a gente lembrar aí de um eclipse, tá certo? No eclipse nós temos aqui a fonte de luz, que no caso o Sol, né, a fonte de luz aí primária, né? Nós temos aqui um objeto no meio, no caso a luz, tá? A Lua, né? No caso aqui a Lua. Quando a Lua fica alinhada com a Terra e o Sol, de modo que ela fica entre esses dois corpos, né? Ela vai projetar uma sombra na Terra. Nós vamos ter aqui um eclipse solar, tá certo? Essa regiãozinha bem aqui central está totalmente escura, tá certo? Quando isso acontece, vai acontecer durante o dia nessa região aqui, nesse lado aqui do hemisfério, né, daqui da Terra. Então, nessa regiãozinha aqui está totalmente escura, vai ficar totalmente escura durante o dia. Essa outra, ou seja, aqui vai ser a sombra, né? Essa outra região aqui um pouquinho mais clara, que é a penumbra, vai ser um eclipse parcial,
tá bom? Não vai ficar totalmente escuro, tá certo? Nós temos ainda o eclipse lunar. O eclipse lunar, os três corpos vão estar alinhados, porém a Terra que vai ficar entre o Sol e a Lua, tá certo? E nesse instante, né, quando isso acontece, a Lua vai ficar totalmente escura, né, porque ela vai ficar dentro aqui do cone, né, da sombra projetada pela Terra, ok? E na próxima aula a gente continua aí com os exemplos.